Galera, é o seguinte, lançado no fim de 2017, o Xbox One X chegou com resultados impressionantes nos jogos. Só que infelizmente esses resultados possuem uma linha de limite bastante extensa perto do que o console poderia de fato apresentar, fazendo ele não mostrar toda a sua capacidade sempre. Com uma diferença relativamente significativa de hardware quando comparado com o Xbox One S, é fato dizer que, se usado adequadamente, muitos jogos poderiam ter um resultado muito mais interessante nele enquanto plataforma mais forte. Mas a tentativa de equilibrar as coisas com o console mais fraco e também com o vislumbre de uma nova geração se aproximando em 3 anos no futuro, diante da data de lançamento dele, é claro, fez com que muito pouco fosse visto com a utilização do seu hardware. E por isso, a ideia hoje é a gente acompanhar o histórico de evolução do Xbox One X, pegando exemplos de como ele conseguiu impressionar fazendo uso do seu hardware e, em um caso estritamente específico, também tentar responder se tivemos Ray Tracing no console ou não. E eu não tô falando de Crysis. Nesses exemplos, vamos ver coisas que antes não foram vistas e, se alguma vez foram, não foram valorizadas ou percebidas nos jogos como deveriam ter sido, até chegarmos a um estopim que no final vai nos colocar em um caminho de quebra de rupturas, o que vai ficar de fácil compreensão na prática que eu vou mostrar pra vocês. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Ótimo! Agora é hora de ver o Xbox One X evoluir. E não dá pra perder tempo aqui porque tem muita coisa pra gente ver o Xbox One X fazendo nessa história. Em 2017, logo mesmo quando o console chegou, podíamos até ficar impressionados com como Rise of the Tomb Raider, que foi uma grande propaganda pra ele, funciona nele com seus 3 modos visuais. É realmente incrível. Mas o melhor proveito da plataforma acontece quando os jogos tentam entrar em um consenso usando um único modo. E talvez seja por isso que Wolfenstein The New Colossus consegue fazer a proeza de atingir 2 promessas do console numa tacada só. Aqui você não precisa escolher se vai jogar em 4K ou em 60 quadros por segundo. O título te entrega os dois ao mesmo tempo. E isso é um feito e tanto, já que estamos falando de muita coisa acontecendo no cenário com um sistema de física que faz com que ele consiga tornar evidente esses impactos no local. Ou seja, você pode destruir muita coisa. Tirando o modelo dos personagens, que é bem padronizado, o jogo entrega um dos melhores visuais da geração ao exibir um cenário rico em detalhes de altíssima definição e muitas fontes de luz cooperando com isso. Então, se a responsabilidade é grande, naturalmente o Xbox One X teria que dar um jeito de lidar com ela, porque 60 quadros por segundo não é uma tarefa fácil. Para isso, ele se contenta com 4K, que às vezes pode acontecer dinamicamente. Isso quer dizer que o game surfa nos valores dos pixels. A contagem de pixels do 4K é de 2160p, mas às vezes o título aparece com 1656p no valor mínimo e com 2052p no valor intermediário. Essa variação não é comum, normalmente ele está sempre em 2160p, mas isso é algo que precisa ser dito e não diminui o mérito do console em nada, já que estamos falando de uma performance em 60 quadros por segundo. E acredite, dá para se impressionar ainda mais. Em 2018 tivemos um dos títulos mais pesados da geração. A verdade é que na 8ª geração de consoles encontramos um ápice em games de mundo aberto. Tivemos o infame caso de Cyberpunk, o glorioso The Witcher 3, remasterização de GTA e por aí vai, mas nenhum desses consegue acompanhar tecnicamente o que Red Dead Redemption 2 faz, especialmente no Xbox One X. Digamos que ele está um passo acima da maioria. Estamos falando de um jogo de mundo aberto desse porte que consegue rodar em 4K aqui na plataforma aprimorada. Só que rodar em 4K não é o mais impressionante por aqui. O mais impressionante é o que ele faz enquanto atinge essa resolução e mesmo assim se mantém em 30 quadros por segundo, que são estáveis. Dar mérito para a resolução é algo sempre importante, porque se você for jogar em um PC gamer e aumentar a contagem de pixels do seu jogo, é visível que esse é um dos principais fatores que gera um impacto gritante na performance. Então o Xbox One X conseguir fazer isso aqui é realmente incrível. O mundo de Red Dead Redemption 2 pode ser definido como um mundo dinâmico, em todos os sentidos. Ao explorá-lo, é possível encontrar um sistema de passagem de tempo que traz a alternância do dia para a noite, uma iluminação que acompanha isso e uma física que, além de tudo, faz com que as coisas conversem entre si. No entanto, a representação desse mundo também gera um impacto gigante no resultado imagético final. Os NPCs e a vida animal seguem essa ideia de dinâmica que usamos para nomenclaturar o game. A vegetação é construída à distância, o sistema de iluminação global é incrível, dando um balanço de luz realista para os cenários, elemento que é muito importante para a representação do título. E a renderização baseada em física faz com que a luz deixe os objetos no mesmo estilo, ou seja, tudo
tudo é realista e tudo orna nesse game. Mas o que provavelmente gera um impacto visual ainda maior e que eu acredito que todo mundo deveria ter experienciado é sair de um Xbox One S jogando esse jogo e chegar até aqui com ele no Xbox One X. No One S o jogo opera com 864p de resolução e isso atrapalha efeitos volumétricos como fumaça, além de algumas sombras, deixando ambos granulados. Quando há o aumento de resolução, esses problemas são completamente dizimados, trazendo ainda a adição de mais elementos e detalhes para os ambientes como uma espécie de bônus. Trocar de console aqui é uma completa transformação. Só que observar essa evolução começa a nos levar até uma disrupção que nos aproxima do nosso questionamento com relação ao Ray Tracing. Dessa forma, somos trazidos até 2019. E a verdade é que muitos títulos incríveis foram lançados nesse ano, mas teve um especialmente que conseguiu impressionar tanto que foi levado para a geração seguinte com maestria e impressionou nela também. Afinal de contas, esse é o ano que tivemos o anúncio oficial dos novos consoles, então os desenvolvedores já estavam dando tudo de si com as plataformas que já estavam presentes. E o tudo do Xbox One X é muita coisa, acredite. É realmente uma tecnologia defasada, mas mesmo assim se trata de muita tecnologia, e isso gera vantagens. Com isso em mente, nesse ano foi fácil ficar impressionado com Metro Exodus, e eu explico o porquê. A franquia já tinha adaptado os 2 games lançados nos consoles anteriores para cá, e foi uma remasterização e tanto. Melhoraram texturas, efeitos de iluminação, resolução e principalmente taxa de quadros por segundo, que saiu dos instáveis 30 quadros para vir aos 60 FPS aqui. Só que Exodus precisou ser mais ambicioso na sua exibição para transcender gerações de maneira mais equilibrada que seus irmãos, e por isso fez algumas trocas. E isso quer dizer que, com o update de nova geração no Series X, o jogo é de fato muito bonito, mas isso não vai impedir ele de ser bonito também no Xbox One X, nem da sua taxa de quadros por segundo ser estável nele em 30 quadros. O jogo abdicou de apresentar apenas cenários lineares e escuros para apresentar também cenários externos abertos e à luz do dia. E isso acontecia da maneira mais variada possível. Por vezes estávamos em uma área com neve, com partículas representando uma tempestade de flocos de neve que era incrível. Em outros momentos estávamos num deserto absurdamente extenso. E em determinados trechos, o jogo nos coloca em pântanos cheios de elementos e detalhes. Mas não me entendam mal, os cenários lineares e cheios de scripts ainda estão presentes, só que agora eles têm companhia. Obviamente isso não é nem um terço do que Metro Exodus é capaz de fazer para espantar, mas são esses locais que dão espaço para os detalhes surpreenderem à medida que aparecem. Por exemplo, existe uma coexistência incrível entre as fontes de luz e os recursos volumétricos. É possível ver um feixe de luz, seja ele qual for, se fundindo com a fumaça resultante de um recurso volumétrico, e é espetacular para dizer o mínimo. Então, ter mais um tipo de cenário que por sua vez é muito mais extenso, não inibe o alto nível de detalhes, e por isso é tão assustador ver o jogo rodando em 4K nativamente no Xbox One X. Até porque em seu update para a nova geração, ele não atinge o 4K nativamente, ele faz isso com técnica de reconstrução, o que não é demérito para os novos consoles, mas mostra como o Xbox One X pode surpreender. Mas o que pode surpreender de fato é a mudança de cenário em 2020, um período que ficou marcado porque tivemos a chegada da nova geração, e alguns títulos tentaram demarcar isso tecnologicamente. Então quanto mais forte fosse o console da 8ª geração, mais visível essa tentativa seria nele. E é assim que chegamos em Mafia Remake, o título que fez muita gente se questionar se ele estava usando Ray Tracing nos seus reflexos. O time de desenvolvimento se focou tanto nesse tipo de recurso aqui que acabou trazendo não apenas uma alta qualidade nele, como também uma alta fidelidade com o cenário, não abrindo muito espaço para falhas, e por isso os reflexos parecem ser de nova geração desse jogo. O que é um tanto estranho, porque nativamente o hardware do Xbox One X não tem suporte a esse tipo de tecnologia. Porém, é importante deixar claro que esse questionamento tem sentido porque Crysis Remastered trouxe o Ray Tracing para o console, só que foi via software. Então, mais uma empresa fazer isso não seria algo tão novo, embora fosse surpreendente. Entretanto, o time que fez o game conseguiu fazer algo ainda mais inovador e que não gerou o impacto negativo na performance que Crysis gerou. Os incríveis reflexos de Mafia são trazidos por uma técnica chamada de Ray Traced SSR. O SSR é de conhecimento da maioria, imagino.
É uma técnica que exibe no reflexo tudo que está sendo capturado pela câmera. Se sair do campo de visão, sai do reflexo também. O Ray Traced SSR atua com Cube Maps então e usa o SSR apenas como ponto de partida para renderizar os reflexos. Ou seja, é a primeira etapa da renderização de reflexos aqui. O que acontece com essa técnica é que com o auxílio de um Cube Map tradicional, ela já tem um valor de iluminação global inserido e fazendo uso dessa iluminação, junto de um Cube Map clássico, existe um traçado de raio que faz o cálculo do cenário no reflexo com base numa fonte de cor. E o resultado acaba sendo esses reflexos apurados que acontecem dinamicamente e inundam todo o ambiente. Isso, por óbvio, fez com que o game não atingisse o 4K, mas sim o 1440p como resolução. Só que olhando para a quantidade de superfícies que tem reflexos no game e quantas delas usam desse tipo de recurso, é algo compreensível e até admirável, eu diria. Isso preparou o cenário para a nova geração porque o Ray Tracing é um dos recursos mais ambiciosos e os reflexos são os elementos que mais dão destaque à tecnologia. Então ter algo que se equipare aqui foi realmente um feito e tanto. Mas mesmo com a nova geração chegando, o Xbox One X conseguiu se manter muito bem num primeiro momento. Em 2021 tivemos Forza Horizon 5, que roda em 1600p a 30 quadros por segundo no console, e pode ser considerado um dos desenvolvimentos cross-gen mais inteligentes já feitos. Cidades densas cheias de iluminação dinâmica, cenários que mostram diferentes condições climáticas enaltecendo a interação disso com a vegetação, mudando seu aspecto, luz volumétrica exageradamente bonita, tudo isso está presente na geração do Series X e também na do One X. Aqui existiu uma filosofia de escalonamento que usou o poder da nova geração para agregar ainda mais detalhes nos visuais, mas isso não inibe a geração que passou. Esses detalhes geralmente estão concentrados na geometria. Existe muito mais naquilo que já era muito bom. Mas o One X roda tudo muito bem em uma resolução consideravelmente alta se lembrarmos que o Series X já estava aqui e que precisava mostrar serviço. Por isso, o console mais antigo diante desse cenário todo merece mais desse mérito. Só que as coisas parecem ficar mais difíceis quando chegamos no ano seguinte, em 2022. Alguns jogos não foram anunciados para o Xbox One e assim não chegaram no Xbox One X. E títulos como Sonic Frontiers não conseguem usar bem o hardware do console com uma explicação que eu diria que é dedutível, porém plausível. Sonic Frontiers usa a evolução da Hedgehog Engine, um motor gráfico que surgiu pela primeira vez em Sonic Unleashed, e é fantástico. Agora, com a evolução dele, sua responsabilidade era trazer um mundo aberto, um ciclo de dia e noite e adaptar o sistema de iluminação global incrível da versão original do motor para tudo isso, para todo esse conceito novo. E esses elementos até são eficazes. O balanço de luz e a transferência de cor para o resultado final da iluminação no ambiente é de ficar boquiaberto. Mas é um jogo que claramente não foi otimizado para essa geração e por ter sido feito para ela também, não conseguiu se focar nem na nova. Por isso os ambientes são bonitos, mas temos muitos problemas de baixa definição de texturas e diversos elementos sendo carregados literalmente na sua frente à medida que você explora. E isso é algo que incomoda bastante. Manter a velocidade do carregamento em compatibilidade com a velocidade do personagem é fundamental nesse jogo. Afinal de contas, a velocidade em que Sonic se move não é comum, então a velocidade do carregamento dos assets no ambiente não poderia ser também. E por isso, parece que o Xbox One X em 2022 não teve o melhor exemplo. Só que as aparências enganam, e a gente vai descobrir isso usando o Xbox One X em 2023. Mas eu quero saber um pouco da sua vivência com o Xbox One X. O que você pensa do console? Você acredita que ele foi mal explorado ou que usaram muito bem o poder dele? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber um pouco do que você pensa sobre a plataforma, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.